E aí, pessoal, preparados para uma viagem no tempo? Hoje a gente vai relembrar filmes dos anos 80 que foram verdadeiros clássicos, mas que com o tempo acabaram sendo esquecidos. Se você viveu essa época, vai sentir aquele calorzinho no coração. E se nunca viu, fica até o final, porque eu garanto, você vai descobrir filmes incríveis que merecem ser revividos. Quem viveu os anos 80 ou 90 provavelmente tem uma lembrança guardada bem no fundo do coração de E.T., o extraterrestre. Esse não era só um filme sobre um alienígena perdido na Terra. Era uma história sobre amizade verdadeira, inocência e aquele tipo de emoção que só o cinema consegue despertar. A cena da bicicleta voando contra a lua cheia virou um dos momentos mais icônicos da história do cinema. É daquelas imagens que mesmo quem nunca viu o filme inteiro reconhece de longe. E não é à toa. Steven Spielberg sabia exatamente como tocar o coração de crianças e adultos ao mesmo tempo. Na época, assistir ET era quase mágico. Ele não tinha os efeitos visuais modernos de hoje, mas tinha algo ainda mais poderoso: alma. Quem viu quando era criança provavelmente se identificava com Elliot, aquele garoto solitário que encontra num extraterrestre um amigo improvável. Já os adultos viam muito mais do que isso. Viam a pureza da infância, a saudade, o medo da perda e o valor de acreditar em coisas impossíveis. E o mais curioso é que, mesmo sendo um dos maiores sucessos do cinema, que bateu recordes, ganhou prêmios e virou referência, com o passar dos anos muita gente parou de falar dele. Talvez porque novas gerações acabaram crescendo sem ter contato com esse tipo de clássico, e muitos que viveram a época nunca mais revisitaram a história. Por isso, se você já assistiu lá atrás, vale a pena rever com outros olhos, porque a emoção só cresce com o tempo. E se você nunca viu, então você está prestes a descobrir um daqueles filmes que definem por que o cinema é chamado de a sétima arte. Prepare o coração, porque ET não é só um extraterrestre, é um pedaço de infância guardado para sempre na tela grande. Poucos filmes conseguem capturar tão bem o espírito da juventude quanto Curtindo a Vida Adoidado. Se você viveu os anos 80 ou 90, com certeza lembra de Ferris Bueller, aquele estudante carismático que decidiu simplesmente faltar à escola para aproveitar a vida ao máximo. Esse filme era quase o manual da rebeldia adolescente, mas sem violência, sem exagero, apenas pura diversão e liberdade. Ferris virou o ícone de uma geração porque ele fazia aquilo que todo mundo já sonhou em algum momento: largar tudo por um dia e sair curtindo o mundo sem preocupações. A cena dele cantando Twist and Shout em cima do carro no desfile é inesquecível e até hoje arranca sorrisos de quem assiste. Era impossível não se sentir parte daquela aventura, torcendo para que Ferris não fosse pego pelo diretor chato que tentava estragar sua farra. O interessante é que, apesar de ter sido um grande sucesso nos anos 80, muita gente da nova geração nunca viu esse clássico. E isso é quase um crime, porque Curtindo a Vida Adoidado não é só sobre um adolescente preguiçoso, é sobre aproveitar os pequenos momentos, valorizar os amigos e não deixar a vida passar em branco. Para quem já viu lá atrás, rever hoje é como abrir uma cápsula do tempo. Você sente a mesma leveza, mas com a maturidade de entender melhor as entrelinhas. E para quem nunca assistiu, fica a dica: esse é um daqueles filmes que provam que algumas histórias simplesmente não envelhecem. Afinal, como o próprio Ferris disse, a vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. É verdade. Agora é hora de lembrar de um clássico que muita gente deixou escondido no fundo da memória: A Pequena Loja dos Horrores. Esse filme é uma mistura improvável e genial de comédia, musical e terror. E o resultado é tão divertido quanto bizarro. A trama acompanha Seymour, um jovem tímido que trabalha numa floricultura e acaba descobrindo uma planta carnívora nada comum, que cresce cada vez mais rápido e só se alimenta de uma coisa: sangue humano. E o melhor é que tudo isso é contado com números musicais marcantes, daqueles que grudam na cabeça. Nos anos 80, essa obra foi praticamente um fenômeno cult. Era diferente de tudo que se via na época. Um terror que não dava exatamente medo, mas fazia rir,
dançar e ao mesmo tempo refletir sobre até onde alguém pode ir por fama e sucesso. E acredite, mesmo sendo tão excêntrico, o filme conquistou seu espaço e virou um clássico escondido do cinema. Para quem viveu a época, rever hoje é uma viagem no tempo. Figurinos reagerados, músicas contagiantes e aquele jeitão de filme feito com paixão. Já para a nova geração, A Pequena Loja dos Horrores é uma experiência curiosa. Mostra como o cinema conseguia ser criativo, ousado e inesquecível, mesmo sem efeitos grandiosos. E claro, impossível esquecer Audrey II, a planta carnívora falante que acabou se tornando um ícone cult por si só. Quem assistiu nunca mais olhou para um vasinho de planta do mesmo jeito. E se você já viu, vale revisitar esse delírio musical terror com olhos mais maduros. E se nunca assistiu, prepare-se. É estranho, é divertido, é marcante. Exatamente o tipo de clássico que merece ser redescoberto. E agora, quem não lembra de Os Caça-Fantasmas? Se você viveu os anos 80, é impossível não se lembrar do quarteto mais improvável de cientistas que decidiu enfrentar o sobrenatural de uma maneira totalmente inusitada. Com armas protones, fantasmas voando e um humor que se tornaria instantaneamente icônico. Peter, Ray, Egon e Winston não eram super-heróis comuns. Eles eram nerds, desajeitados, cheios de manias, mas corajosos de um jeito que conquistou todo mundo. E quem cresceu assistindo, com certeza adorava aquela mistura perfeita de aventura, risadas e momentos de tensão, como quando o enorme Stay Puft Marshmallow caminhava pela cidade, um dos maiores símbolos do cinema dos anos 80. E além do humor e da ação, Os Caça-Fantasmas tinham uma trilha sonora inesquecível. Aquela música tema de Ray Parker Jr. grudou na cabeça de todo mundo e até hoje basta tocar os primeiros acordes para sentir aquela sensação de nostalgia instantânea. E mesmo sendo um filme com décadas de história, muitos detalhes e piadas continuam frescos e divertidos para qualquer geração. Para quem nunca assistiu, é um verdadeiro convite para descobrir que o cinema pode ser leve, engraçado e empolgante ao mesmo tempo, sem perder a magia de uma boa aventura sobrenatural. E se você já assistiu na infância ou adolescência, revisitar Os Caça-Fantasmas é como encontrar velhos amigos. Aquelas cenas icônicas ainda arrancam gargalhadas e aquela sensação gostosa de "Uau, como eu amava esse filme!" É diversão pura, atemporal e prova de que certos clássicos simplesmente nunca envelhecem. E para fechar essa lista nostálgica com estilo, vamos lembrar de Gremlins. Se você viveu os anos 80, provavelmente lembra do pequeno Mogwai, o fofíssimo Gizmo e de como ele conquistava o coração de todo mundo, até que, com algumas regras quebradas, tudo se transformava em um caos cheio de travessuras. O que torna Gremlins tão especial é essa mistura incrível de humor, aventura e terror leve. Um filme que conseguia ser assustador e divertido ao mesmo tempo. Era impossível não se apegar a Gizmo e ao mesmo tempo se desesperar com os Gremlins malucos destruindo a cidade. Além disso, o filme era uma verdadeira vitrine da criatividade dos anos 80. Efeitos práticos, maquiagem detalhada e um roteiro cheio de momentos inesperados que prendiam tanto crianças quanto adultos. Quem cresceu naquela época lembra de cada risada, cada susto e principalmente da sensação de entrar em um mundo onde qualquer coisa podia acontecer. E, para quem nunca viu, Gremlins é uma oportunidade de conhecer como o cinema daquela década sabia misturar gêneros de forma inventiva, com personagens carismáticos e uma história que, mesmo com quase 40 anos, ainda diverte e emociona. Rever Gremlins é como abrir uma cápsula do tempo. Você sente novamente a adrenalina, a surpresa e aquela nostalgia deliciosa que só os filmes clássicos conseguem despertar. E acredite, seja para relembrar ou descobrir, esse é um filme que definitivamente merece um lugar especial no seu coração. E aí, pessoal, que viagem no tempo incrível, hein? Relembrar esses clássicos dos anos 80 é perceber como o cinema pode tocar gerações e guardar memórias que nunca se apagam. Se algum desses filmes te trouxe aquela sensação de nostalgia, ou se você descobriu algum clássico que ainda não conhecia, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos cheios de cinema, nostalgia e histórias inesquecíveis. Até a próxima viagem no tempo, pessoal!